Olha só, periodicamente a gente volta a determinados temas nos jornais e que são sempre absurdos. A gente não deveria ter que noticiar certas coisas ainda nessa altura do campeonato. A cada 10 minutos, uma pessoa com mais de 60 anos é agredida no Brasil. Pois é, o índice triste e alarmante revela que, apesar dos avanços conquistados pelo Estatuto do Idoso, de forma geral, esta população ainda é muito maltratada no Brasil. Cabelos brancos, pele enrugada, sinais de que a idade já está avançada. O número de idosos no Brasil cresce todos os anos devido ao aumento da expectativa de vida da população, em especial os que têm acima de 80 anos. Hoje, para cada 2 pessoas com menos de 15 anos, existe uma acima de 60. Além disso, segundo dados do IBGE, até 2050 a população de idosos no Brasil deve triplicar. Mas os registros de maus-tratos também surpreendem. De 5% a 10% dos idosos sofrem algum tipo de violência. A cada 10 minutos, uma pessoa acima de 60 anos é agredida no país. Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso para coibir abusos e todo tipo de violência contra pessoas acima de 60 anos. Apesar disso, só no ano passado, 33 mil denúncias foram contabilizadas em todo o país. Geralmente, o agressor está dentro de casa e muitos casos sequer chegam ao conhecimento da polícia. Em 2016, foram registrados 32.632 casos. Pesquisas feitas no Distrito Federal mostraram que em 60% das denúncias, os filhos são os agressores. 64% das vítimas são mulheres. A faixa etária mais atingida é aquela que vai dos 60 aos 69 anos. Negligência, violência psicológica e o abuso financeiro são as maiores reclamações. Debilidade motora, psicológica, depressão. Érica Silva é assistente social em um abrigo que cuida de idosos. Ela acredita que o Estatuto do Idoso foi bem elaborado, mas falta fiscalização. O Estatuto do Idoso fosse aplicado realmente, entende? Porque hoje em dia a gente tem a legislação, né, que resguarda a pessoa idosa, só que assim, de fato, ela não é aplicada. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Shayla Bicalho, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença aqui conosco. Muito obrigada, boa tarde pelo convite. Doutora, até agora, no início, antes da reportagem, eu fiz aquela manifestação no sentido de que são notícias que a gente não gosta de periodicamente ter que falar novamente. Essa violência contra o idoso, ela pode ser detectada porque deixa marcas ou talvez até esses números sejam até abaixo do que acontece realmente, porque talvez, como acontece em outros tipos de violência, inclusive na violência contra a mulher, muitas vezes as denúncias não são feitas. A residência a gente percebe que realmente está aumentando. É muito triste a gente saber que tem um idoso, aquele que nos cuidou e hoje está sofrendo violência, né? Realmente, a violência que fica mais visível é a que deixa marca. Porém, tem outros tipos de violência. Tem a emocional, que isso aí é inabalável, né? Então, é uma situação bem complicada. E é notificada mais ainda porque realmente é sensível e deixa marcas visíveis. Agora nós temos 15 anos, né, do Estatuto do Idoso, avançamos um pouco, temos o que comemorar. Infelizmente, vimos na reportagem que 60% das agressões, né, elas são agressões dos filhos, não é isso? Agora, qual o balanço desses 15 anos? Realmente, a gente percebe que, no caso, até aumentou essa situação, principalmente no núcleo familiar. E, de repente, essa situação acontece com tanta agressividade, ou pode ser até mesmo medo de denunciar, por conta da própria renda do idoso ser o sustento da própria família. Muitas vezes é uma situação muito comum, até nessas gerações que nós temos em que há uma presença dos filhos por mais tempo dentro de casa, há estudos inclusive nesse sentido. Do ponto de vista do direito, que tipo de punição o agressor pode ter? Veja bem, Cadu, se chegar até a morte, a agressão mesmo severa, chega de 4 a 12 anos. E esse aí também pode ser aumentada do triplo ao duplicar essa situação. Se for filho, desculpa, Rafaela, também só sobre Se for filho, é o caso de aumento. É o caso de aumento da pena. Agora, a denúncia, como essa denúncia pode ser feita? Um vizinho, às vezes, detecta o problema, né? Como veja bem, cuidar do indefeso é dever de todos. Isso é uma situação que a gente tem que prestar atenção. Qualquer um pode fazer. É uma ação incondicionada da pública.
Então, assim, você pode fazer, eu posso fazer, o Cadu pode fazer. Gente, vamos ligar no Disque 100. É muito interessante. E também tem os conselhos, Conselho Nacional, no nosso caso, o Distrito Federal, município e estado também. Agora, doutora, muitas vezes quando falamos em violência, a associação mais imediata é com relação à violência física. Mas existem outras formas de violência, a senhora já até falou com relação à violência emocional, psicológica, mas também tem a questão da apropriação de bens do idoso. Isso também está tipificado? Sim, com certeza está tipificado, inclusive no Estatuto e no Código Penal e Processo Penal também. Mas, infelizmente, é mais branda, que chega de ser de 1 a 4 anos e não acarreta prisão. Agora, idosos têm direitos e garantias também, inclusive, previstos pelo Estatuto do Idoso, mas, infelizmente, na prática, falando em violência psicológica e tal, a gente tem a questão da aposentadoria também, né, que às vezes a aposentadoria quase toda vai aí para a compra de remédios que não são oferecidos pelo Estado. A gente tem muita dificuldade, né, em relação a todas essas questões. O que acontece agora de novo? Nós temos ainda que pedir os 25% a mais para o benefício do idoso. Geralmente o INSS ele não concede, mas a gente tem que brigar, inclusive, na justiça. Agora tem uma data importante, né, Cadu, que é o Dia Mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Falta conscientização também, né? Muito. Temos que alertar a sociedade, cultura, mas devagarzinho a gente avança. Isso, é muito né? cultural, tem que fazer sim, tem que se conscientizar sim. Existe um aspecto relacionado a isso também, que é o fato de que em determinadas culturas há um respeito pelo idoso por considerá-lo exatamente todo o respeito que lhe é devido. Infelizmente, na nossa cultura, ainda há aquela coisa da pessoa descartável, da pessoa que não é, entre aspas, útil à sociedade. Isso é um absurdo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, até a próxima, doutora. Muito obrigada.